Fala, meu querido, fala, minha querida, braba e braba, um grande dia hoje, hein? Dia da correção da prova TJ São Paulo 2023. Tô animadaço, tá? E vamos ver, por que eu tô animadaço? Vou explicar o porquê. Tem que ter um motivo também, né? É o seguinte, não quero ser triunfalista, porque pessoas triunfalistas são chatas, né? Eu não quero ser assim, não. Pelo menos vou evitar ser, tá? Mas, aliás, sabe o que é ser triunfalista? Propaganda da Brabo Concurso. Ser triunfalista é o seguinte, é aquela pessoa que a todo mundo fica assim, ó, eu não te falei que era assim, tá vendo? Tô falando sério aqui, né? Já falando sério. Olha, gramática, eu pegar a parte de gramática, interpretação, trabalhamos pra caramba também, né? Mas a parte de gramática, tudo que tem no nosso curso tá na prova. E outra coisa que eu acho legal, quando eu falo tá no nosso curso, até exemplos, mas exemplos assim, ó, muito, mas muito próximos também, muito parecidos, entendeu? Por exemplo, se você for lá na hora que chega na hora das conjunções, eu vou dar um toque e falar assim para você, ó, vai nessa parte aqui do nosso curso e dê uma olhada no exemplo que eu dei e dá uma olhada aqui na sua prova, certo? Vou fazer isso daí, por quê? Porque eu quero que você evolua cada vez mais, entendeu? Tá? Cada vez mais, é para isso, não é para fazer média também não. Então vamos para cima, vamos para cima. Então é o seguinte, tá aqui ó, vou estar aqui ó, olha que bonitão, Brabo Concursos, correção da prova 28/5/2023, TJ São Paulo, português, Prof. Marquinho Magnífico, tá? Então vamos ver aqui já a primeira. Primeira coisa, pessoal, logicamente nós já vimos de forma antecipada aqui, então nós já sabemos algumas questões, então mais comentar o formato da prova e alguns detalhes, porque outras virão, você não vai parar, você vai continuar o seu projeto, vai galgar locais, galgar, digamos assim, lugares ainda melhores do que o que você já pleiteia, certo? Então vem comigo, olha só, o texto é um texto literário, Paulo Leminski. No entanto, de um texto literário, você pode realmente cobrar a literatura dele, o que não é o objetivo de um concurso, isso é objetivo de vestibular. Então aqui, opa, Marquinhos, que é um texto literário, que é um poema. Mas espera aí, cobrou literalidade ou cobrou, digamos, mais informações relativas ao texto mesmo? Porque tem uma forma mais aprofundada que é a literalidade, entendeu? E nós temos que resolver isso também. Vou ler o texto aqui. Aqui, nesta pedra, alguém sentou, olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar, para tudo quanto é lado. É um poema simples, mas tem a sua profundidade, tem a sua beleza. Outra coisa também, não sei se você reparou, tem pontuação? Não tem pontuação, tá? Então você tem que ler uma primeira vez, ler de novo para você achar onde deveria aparecer ali a pontuação. Por que não tem pontuação? É uma característica de textos mais modernos, tá? Meio que quebrar com as regras gramaticais, entendeu? Outra coisa também, a ideia do mar. O mar não tem parada. E acontece muito isso no texto literário, essa estruturalidade, entendeu? Pegar a coisa, objeto, a coisa, né, o mar, e dar um formato no texto. Opa, não tem aí pontuação, porque o mar não para. Então você não precisa parar, certo? Muito bem, agora vem aqui na pergunta. Pergunta número 1, fala o seguinte, meu amigo e minha amiga. Os versos finais do poema. Foi mar para tudo quanto é lado, certo? Usamos muito essa expressão no dia a dia, né? Olha, vamos imaginar assim, ó, a gente tá aqui na rua, tem uma festinha aqui, de repente, de forma desavisada, alguém solta um foguete, um rojão. A gente sempre fala assim, teve gente correndo para tudo quanto é lado. É uma expressão comum. As pessoas se espalharam, né, para todos os lados. Aí nós temos isso aqui, ó. A. Se moveu violentamente e aterrorizou as pessoas. Por que a está descartada? Por causa desse violentamente. Não tem nada no texto que me dê isso, entendeu? Que me dê esse elemento, essa adjunta adverbial aí, violentamente. Então por isso está descartado. Se espalhou e atingiu, olha. E foi mar para tudo quanto é lado. Se espalhou, então olha só, Bia. Se espalhou e atingiu tudo o que encontrou à sua frente. Essa é a alternativa correta. Eu vou pegar aqui a minha caneta, super caneta. Gosto dessa cor aqui. Prontinho, tá funcionando? Tá funcionando bonitinho.
Então você vem aqui, ó, alternativa B é a nossa correta. Você espalhou e atingiu tudo o que encontrou à sua frente. A C, ela está descartada pelo seguinte motivo, olha lá. Se espantou, mas se espantou, né? Com os olhares ao tocar rudemente a pedra. Esse rudemente também, nós não encontramos no texto, não temos, digamos assim, nenhuma característica que dê a ideia de rudemente, de rude, de algo grosseiro. Por isso que a C nós não podemos marcar, entendeu? A D, nós sempre comentamos, inclusive no nosso aulão foi da hora, hein? Isso aqui, olha só, isso aqui é inferência relacionada ao texto, são conclusões. Falamos de inferência na primeira questão do aulão, hein? Então olha aqui a nossa inferência. Lá no aulão eu falei, olha, você sabe disso, você é concurseiro. Sempre tem uma ou duas meio absurda ali dentro da VUNESP. Essa aqui, ao meu ver é absurda, porque ó, se mostrou plácido para as pessoas que o contemplavam. Eu acho ela absurda pelo seguinte, plácido é o lago, águas paradas, calmas, e o mar não é assim, não é plácido, ele não tem essa característica. Então, na verdade, aqui a nossa interpretação está muito ligada ao conhecimento de determinadas palavras, entendeu? E se movimentou timidamente recatado, meio com medo, porque o time dele fica meio receoso, né? Não é uma característica do mar, né? Então, com certeza, a alternativa B de bola, certo, pessoal? Questão de quê? Interpretação. Vamos colocar um I aqui, ó. Interpretação. Vai marcando aí, tá? Porque eu começo marcando, depois no final já perdi a conta, então vou colocar um I de interpretação, um G de gramática, um I e um G quando elas se misturarem, para vocês se nortearem e estudarem futuramente. Legal? Então, simbora. Tá aqui agora, número 1, vamos para 2. Tô perdendo minha flechinha aqui, ó. Cadê ela? 2. Ah, tá aqui, ó. Pronto, consegui. 1000 horas trabalhando isso aqui, não aprendo. No poema, há uma relação entre passado e presente. Opa, ó a interpretação, ó. Aquele que está mais próximo. Aí um referencial, ó. Olha o referencial. Então, no poema há uma relação entre passado e presente. Este marcado pelo emprego do termo. Beleza. Aí, emprego do termo. Aqui. Muito bem. Vou comentar sobre ele, mas eu vou eliminando os outros. A palavra alguém, o pronome indefinido alguém, não dá ideia de tempo. É ideia de indefinição mesmo. Parou. Pretérito perfeito do modo indicativo. Olhado é um verbo no particípio. Verbo no particípio, em algumas gramáticas, as mais antigas, as novas nem tanto, mas era chamado de particípio passado, certo? Porque dá a ideia de passado. Hoje não, hoje só se chama de particípio mesmo. Então não tem ideia de presente aí, né? E por último aqui a palavra lado, entendeu? Lado. Tem alguma menção relacionada à ideia de tempo presente? Não tem. Por que o aqui? Mas o aqui, Marquinhos, nós estudamos já muitas vezes como advérbio de lugar. Sim, mas a gramática da VUNESP trabalha, e eu comento muito isso, olha só. Você tem que saber aquilo que está dentro da caixinha, que ele cobra o básico e vai cobrar muito básico aqui na prova, vou te mostrar. Mas ele cobra alguns elementos também para você pensar. Opa, peraí. Se eu estou aqui, tem que ser agora, né? Agora, porque seu trabalho passado, eu estava lá, entendeu? Então aqui também é um referencial de tempo dentro de um determinado contexto. Um referencial, certo? Então, alternativa B. Marca sempre isso nas questões da VUNESP. A VUNESP trabalha isso aqui, ó. Ela quer o básico de você, assim, opa, sabe o que é um artigo? Que vai cair uma questão ali de artigo, beleza. Agora, você sabe alguma situação em que o a ou o o, né, não são artigos, são classes gramaticais diferentes de todas as demais? Então ela cobra isso. Você pensar dentro daquele quadradinho ali gramatical, mas também saber pensar fora, certo? Vamos para a próxima? Essa foi a número 2. Também questão de interpretação aqui, tá? Muito bem. Próxima. Deixa eu ver se está gravando. Se já pode sair, eu gravei aqui. Não estava gravando, não.
Vê se pode, tá gravando aqui. Então vamos lá. 3 a 6. Cidadania e Justiça, texto informativo, texto teórico também. Vamos lá. A cidadania, na lição do professor Dalmo de Abreu Dallari, expressa um conjunto de direitos que dá... Ó, então, vai dividir. Lembra que ele, no aulão, foi falando, ó, o texto aqui é mais longo, né? Apesar de ser um texto informativo, para você não se perder, vai dividindo, ó, faça a interpretação até aqui, olha. A cidadania, na lição do professor Dalmo de Abreu Dallari, opa, opinião dele, do Dalmo de Abreu Dallari, né? Expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente no seu dia a dia da vida e do governo do seu povo. Opa, cidadania é isso, essa participação no dia a dia, né, na nossa sociedade, no governo. Então, ele fez uma definição de cidadania, já está na minha cabeça. Aí depois eu vou lá resolver. Aí vem, colocar o bem comum em primeiro lugar, o bem comum, bem de todos, né? Colocar o bem comum em primeiro lugar e atuar para sua manutenção, para que continue, de todo cidadão responsável. É por meio da cidadania que conseguimos assegurar nossos direitos civis, políticos, sociais, né? Por meio da nossa cidadania, meio de briga, meio de contestação, meio da exigência, exercendo os direitos e os deveres. O professor Dalmo falou isso. Aí nós interpretamos até aqui, vamos seguir, né? Ser cidadão, de novo, outra definição, ó. Ser cidadão é pertencer a um país e exercer seus direitos e deveres. Então, ser cidadão é isso, ó. Pertencer a um país e exercer, fazer, participar dos direitos e dos deveres. Tá vendo a definição? Muito bem. Na opinião do Dalmo de Abreu Dallari. Ah, olha aí. A opinião da pessoa. Cidadão é, pois, o natural de uma cidade, sujeito de direitos políticos e que, ao exercê-los, intervém no governo. Modifica, dá opinião, faz abaixo-assinado, vai pra rua, né? Vota. O fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão à autoridade e ao exercício do direito. Temos que ser submissos à lei, às autoridades. Existe uma hierarquia também. O cidadão é membro ativo que participa, né? É membro ativo de uma sociedade política independente. A cidadania se diferencia da nacionalidade. Opa, agora colocou algo diferente no texto. Está falando de cidadania até agora. Agora ele menciona a parte da nacionalidade e fala, ó, é algo diferente. Olha lá. A cidadania, então estou interpretando, vim aqui, percebi que tem algo diferente. Todo o texto vai dividindo. Faz essa técnica. Ela foi passada no aulão, que nós temos muita inferência, né? Temos uma opinião. Cidadania se diferencia da nacionalidade porque esta quem? Esta que eu falei por último, nacionalidade. Tá vendo a gramática auxiliando na interpretação? Esta supõe a qualidade de pertencer a uma nação, enquanto o conceito de cidadania pressupõe a condição de ser membro ativo, aquele que faz, do Estado. Opa, se eu pertenço a uma nação, eu tenho a minha nacionalidade. Se eu participo, estou exercendo a minha cidadania. Eu sou um cidadão de fato, né? A nacionalidade é um fato natural e a cidadania obedece a um verdadeiro contrato, porque são leis. Nós também trabalhamos a cidadania dentro dos nossos direitos e dos deveres, né? Ele já falou lá em cima. A cidadania é qualidade e um direito do cidadão. Várias definições sobre cidadania e a definição também sobre nacionalidade. Na Roma Antiga, o cidadão constituía uma categoria superior de homem livre. Isso falou lá antigamente, lá na Roma Antiga.
feita a leitura do texto, diferente de um texto literário, um texto bem informativo, né? Terceira pergunta. Terceira fala assim, olha, na discussão que faz sobre o conceito de cidadania, o autor deixa claro, deixa evidente, ele está mostrando ali que ela está, né? Na discussão que faz sobre o conceito de cidadania, o autor deixa claro que ela está organizada a partir de um ordenamento jurídico cujo contrato social se estabelece com o fortalecimento dos interesses subjetivos. Tem uma parte no texto, por isso que eu falo, quando você interpreta dividindo, fica mais elementos na nossa mente. Tem uma hora que eu até comentei, falei, ó, a cidadania, nós vamos lutar pelo bem comum, né? Subjetivo não, só meu não. Tem que pensar no bem comum. Legal? B, ela é custodiada, ou seja, ela é protegida pelo Estado que a revelia dos anseios da população, sem que a população saiba ou discuta. Não, então está errado. Cidadania é o contrário disso, né? C, é essa que é a nossa correta, deixa eu marcar aqui, é bonitinha aqui, a C, vinculado ao papel que as pessoas assumem quando se colocam como membros ativos da sociedade em que vivem. Membro ativo, está vinculado, a cidadania está vinculada, ligado a isso. As nossas atividades, nossos direitos e deveres como cidadão, nas nossas exigências de várias maneiras, isso está no texto. E está também no mundo, né, na sociedade. Mas aqui nós interpretamos de acordo com o texto, tá? Se a nossa correta, está relacionada, agora, está relacionada à noção romana de homem livre. Não. No finalzinho ele faz uma citação de como era a Roma antiga, mas não fala que está relacionado a Roma, não. É só uma citaçãozinha lá no finalzinho, até para mostrar um pouquinho de cultura a mais do autor aí, né? E, fundamentada na relação entre direitos e deveres, que podem ser usufruídos pelos cidadãos sem intervenção do Estado, logicamente que tem intervenção do Estado, sim. Se são direitos e deveres, tem intervenção do Estado, certo? Muito bem, alternativa C, número 3. Até agora foram 3, vou marcar aqui, ó. Até agora 3 de interpretação. O que é comum na VUNESP. Começa pelas interpretações, posteriormente ela vai colocando ali as partes gramaticais também, certo? A VUNESP, ela não muda muito esse tipo de estrutura dela, né? Ela foi evoluindo no seguinte ponto de grau, digamos assim, de dificuldade, de cobrança. Eu vou falar para você pelo seguinte, eu trabalho também para um curso relacionado à parte de polícia militar. E vocês sabem que a polícia militar teve uma época, fazia até 2 concursos por ano. Então essa é muito frequente os concursos. E só o último, o penúltimo, que foi para a FGV, todos os demais VUNESP. Então eu acompanhei muito de perto essa transição, essa mudança, entendeu? Em relação ao grau de dificuldade, a cobrança, tá? Mas algumas coisas ela não muda, tá bom? Muito bem, muito bem. 4, que aí você vai se preparando para outras provas aí que você queira fazer, uma vez que nessa daqui eu sei que você foi bem pra caramba, tenho certeza aí do outro lado, você deu o seu máximo, esforçou. Ih, Marquinho, não fui tão bem. Tá aqui oportunidade para você arrumar isso, consertar isso e vamos para cima, né? Com base na diferenciação que o autor faz entre cidadania e nacionalidade. Opa, tem uma diferença. Eu lembro, ó, da interpretação, sem ir ao texto, dividindo o texto, ficou na minha mente o quê? A nacionalidade é algo natural. Nacionalidade, país que eu nasci, é algo natural. Cidadania eu vou exercer. Para que ela exista, eu tenho que exercer dentro dos direitos e deveres. Ah, legal. Então, olha só. Com base na diferenciação que o autor faz entre cidadania e nacionalidade, é correto concluir que um cidadão, tá? Nessa diferenciação entre cidadania e nacionalidade, é correto concluir que um cidadão o quê? Vamos lá. A. Pode ser cidadão em qualquer país, desde que abra mão de sua nacionalidade. Digamos que eu vá para outro país e eu vou me tornar cidadão lá, desde que eu abra mão da minha nacionalidade. Opa, então você pode exercer a sua
É cidadania, seus direitos e deveres aqui. Mas você não pode ser... Você nasceu no Brasil, mas você está na China. Abra a mão da sua nacionalidade. Você não vai poder ser mais brasileiro. Não, isso não é uma verdade, nem tem isso no texto. Né? B. Mantenha a sua nacionalidade, ainda que deixe de exercer seus direitos e deveres na sociedade. Então, olha só. Cidadania e nacionalidade, é correto concluir que mantenha a sua nacionalidade, ainda que deixe de exercer seus direitos e deveres na sociedade. Para um pouquinho. Eu, como brasileiro, gosto de ser um cidadão, gosto de exigir meus direitos e gosto também de fazer os meus deveres, né? Logicamente. Se eu deixar de fazê-los, direitos e deveres, de exercer minha cidadania, eu deixo de ser eu perco a minha nacionalidade? Olha lá, eu mantenho a minha nacionalidade, ainda que eu deixe de exercer os meus direitos e deveres, continuo sendo da mesma nacionalidade. Nacionalidade é algo natural, certo? Então a B é a minha correta. Vou marcar ela. E agora? Em KB, tá aqui, ó, marcada. Ganha mais notoriedade cidadã fora do seu país. Poxa, até na vírgula aqui, vamos parar aqui, acabou. Isso aqui é correto, tem isso no texto. Eu vou ganhar mais notoriedade, mais visibilidade, mais importância cidadã, como cidadão, né? Fora do meu país? Ah, não, é lógico que não. Aliás, eu vou ganhar nada, eu vou exercer. Né? Sem querer ganhar notoriedade, porque na verdade é por um bem comum. Né? Então a C, completamente errada. D, é um homem livre sem exercer a democracia. Se eu não exerço a minha democracia, luto pelos meus direitos, acompanho, faço os meus deveres, eu não sou um homem livre. Homem livre é aquele que pratica a sua cidadania, aquele que pratica a democracia. Ele faz aquilo, digamos assim, que ele tem liberdade. Democracia subentende-se uma determinada liberdade de votar, de falar o que eu queira falar com liberdade, né? Sem cometer, digamos assim, crimes e por aí vai. E pelo amor de Deus, não vamos entrar em questões políticas, hein? Aqui é gramática, língua portuguesa e interpretação. É brabo. D, tá errado. É um homem livre sem exercer a democracia? Não, você é homem livre se eu não exercer a democracia. A democracia é governo do povo. Isso que significa. Então tem que exercer. E vive soberanamente. Ih, soberanamente, que já atrapalhou. Né? Dentro e fora do seu país, ainda que o exercício da cidadania se limite ao seu país de origem. Então, espera aí, como que eu vou pegar a palavra soberanamente? Como que eu vou viver soberanamente se o exercício, né, de cidadania, digamos assim, só posso exercê-lo dentro do meu país? Então, eu não vou ter essa liberdade, certo? Equivocada aí? B, a nossa correta. Legal? Vamos para a próxima? Estão animados? Qual número agora? Número 5, hein? Vem aqui. Opa, volta um pouquinho. Até agora, número 4, também interpretação. Então, de 24 até o presente momento, tivemos 4 de interpretação. Aí eu falo para você, olha, vai analisando aqui a análise de prova. O que você está achando? O que você achou da parte interpretativa? Porque, como professor, eu gosto de alertar o seguinte. O Marquinhos está caindo muita interpretação. Cai, sempre apareceu bastante. Isso não é novidade, não. Só que tem um detalhe. Se eu sou um bom leitor, um leitor comum, que lê todos os dias, um artigo, um editorial, se eu sou um bom leitor, eu vou me dar bem em interpretação, certo? Eu vou adquirindo técnicas naturais, hábitos naturais de leitura. Isso vai me ajudar muito. Se eu não leio, vou ter dificuldade. Agora, e a gramática? A gramática não. Ah, a pessoa que lê muito, ela tem facilidade. Não, não tem. Não tem, porque aí, quando você está lendo, você não fica assim, esse aqui é um objeto direto, aqui é um sujeito composto, esse aqui é simples, essa vírgula aqui é porque tem uma adjunta adverbial, aqui é aposto. Aí é regra, meu amigo e minha amiga. Ou sabe, ou não sabe. Por isso que eu acredito muito o seguinte, leia. Leia um pouco, todos os dias. Parte da gramática, estude. Nosso material
Tá muito legal essa parte aqui da VUNESP. Ela vai cobrar o básico, sabendo esse básico da gramática aqui, você gabarita, tá? Vou te mostrar agora, vamos lá. Número 5, o que está falando número 5? Presta atenção. Número 5. Cidadão é, aliás, entre vírgulas, cidadão é, pois, o natural de uma cidade, sujeito de distritos políticos e que, ao exercê-los, intervém no governo. Maravilha. O fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão à autoridade e ao exercício de direito. Ele está perguntando sobre essa expressão aqui, a palavra pois. E ele está perguntando aqui sobre o por, aqui ó, por expressar. A nossa alternativa correta, deixa eu pegar aqui, cadê aqui? Aqui ó, D, ó, conclusão e causa. Então, eu vou te falar uma coisa. Estudou isso? Porque tem no nosso material igualzinho. É o seguinte, quando você vai nas conjunções, eu falo, olha, ajuda a memorizar. Então, vai lá memorizando, aí você pega essa parte, isto é, por exemplo, a saber, pois, explicativa. Eita, Marquinhos, mas aqui está a conclusão. E aí? Nas orações coordenadas, pode ir lá que tem. Nas orações coordenadas, eu mostro esse exemplo. Falo, olha, é o seguinte, dentro da gramática, quando você tem o pois na ordem natural das coisas, como assim ordem natural? Ele estudou, pois foi bem na prova. Né? Ou o contrário, ele foi bem na prova, pois estudou, né, que é o mais lógico. O pois está na sua ordem natural, tem uma vírgula antes dele, isso é uma explicação. Agora se eu falar assim, ó, ele passou na prova, estudou, pois, em um bom curso de português. Ah, quando você joga esse pois para depois do verbo, eu explico isso aqui, olha o que eu explico nessa parte, ó. Explico que entre as orações tem que ter o ponto e vírgula. Quando eu jogo esse pois para depois do verbo, ele ganha duas vírgulas, ele fica entre vírgulas, e eu falo, está lá no material de oração coordenada, aí ele ganha um sentido de conclusão, sempre que ele é jogado para depois do verbo. Ele ficará entre vírgulas e o sentido dele passa a ser de conclusivo, certo? Ali tem um por, o que é esse por? Esse por aqui é a redução do porquê, certo? Ah, porque... por expressar, é uma oração reduzida, está com o verbo ali no infinitivo. Porque expressa, já que expressa, uma vez que expressa, uma vez que, certo? Então ali está dando a ideia de causa. Nós temos uma oração reduzida, ele só tirou a palavra que. É como eu pegar aqui a ideia de finalidade. Eu comprei um livro, olha só, para que pudesse estudar. Agora eu vou reduzir, vou tirar a palavra aqui. Eu comprei um livro para estudar. Cadê o que? Tirei, coloquei o verbo no infinitivo. Aqui, como ele tirou a palavra que e colocou o verbo no infinitivo, a ideia é de causa. Então, esse pois depois do verbo, ideia de conclusão, está fora da ordem dele, está diferente. E o por, sem a palavra que aqui, desvinculado, é uma oração reduzida. Por que reduzida? Porque ela ficou menor. Tirei a palavra aqui e ainda coloquei o verbo lá, ó, expressar, ele está no infinitivo. Certo? Por isso a alternativa D de dado, essa daqui, daria para resolver assim, ó, interpretando, acredito ser mais difícil, mas conseguiria, e aqui entra gramática. Certo? Tem as duas aí. E, geralmente, questões relacionadas à conjunção, né, trabalha a parte de relação de ideias, de interpretação, o que foi falado e exaltado lá no nosso aulão, certo? Se você participou, você vai lembrar. Legal? Vamos que vamos, meu povo! Pergunta de número 6, vamos pra cima. Na passagem do 4º parágrafo, o fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão
à autoridade e ao exercício de direito. Os termos destacados significam correta e, respectivamente, dentro da sua ordem. Parece que eu estou falando um outro idioma hoje, hein? Que isso? Olha só, a nossa alternativa correta aqui é a A. Tá, legal. Então vamos lá. Palavra por palavra, isso aqui é uma questão de sinonímia. Ó, vou escrever aqui, sinônimia. Sinônimos, e tem também a outra parte contrária, que são antonímia, que são os antônimos. Isso aqui fica dentro de gramática, muito bem, mas dá para você fazer por intermédio da interpretação. Essa matéria, eu falo o seguinte, não é uma matéria que tem como você ensinar. Tem como você ensinar o seguinte, o que é sinônimo? Beleza, sinônimos são palavras parecidas, o antônimo palavras contrárias. Legal. Agora, por que eu falo isso? São palavras demais, a língua portuguesa tem um rol de palavras aí que não daria para nós conhecermos todas jamais. Dizem aí, né, segundo alguns pesquisadores, quando o cara é um grande escritor, ele tem um domínio de cerca de mais de 4.000 palavras. Mas na língua portuguesa tem muito mais. Parece que só de verbos são 30 mil. Então como que nós vamos saber a palavra que vai cair no dia? Não tem jeito. Isso demanda leitura, observação, consulta na hora da leitura. Venham comigo, vamos resolver isso daqui. O fato de ser cidadão propicia. Propiciar não é uma palavra difícil. Propiciar, aí está falando, olha, significa permite. Eu vou propiciar que você entre na sala. Posso fazer isso? Posso. É a palavra semelhante, igualzinha? Não. Parecida. Sinônimo não é uma palavra igual, é uma palavra parecida, semelhante. Tudo bem. Admite, poderia ser. Favorece, poderia. Coíbe, não. Coíbe, não. Estimula, poderia ser mais longe um pouquinho. Então aqui eu já tiraria a D, né? Então, tiramos uma D. Aí eu ficaria aqui com propicia cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar. Hoje fala-se muito nessa palavra ostentar. Está ostentando, hein? Então vamos lá. Ostentar. O cara sai com aqueles cordões, né? Gigantes, um monte de pulseira, né? Carrão, o cara está ostentando. Exibir. Cara, palavra justa igual exibir para ostentar. Para mim não tem. Vamos ver se tem outra aqui, ó. Reformular. Não. Exigir. Não. Vangloriar-se. Tudo bem. Só que tem um negócio. Vangloriar. Estou ostentando, estou vangloriando. Só que tem a palavra coibir, já saiu. Então não pode ser a D. Aí você vem provocar. Ostentar é provocar. Meio longe de provocar, certo? Aí, por último, e outra coisa, provocar que o verbo, acho que é acarretar, implicar, não tem nada a ver com inibe. Por isso que só pode ser A. Então tem lá, permite, propicia. Legal, não é difícil essa. Exibir, ostentar. Agora tem aquele detalhe, né? Todo momento eu uso ostentar, mas não sabia nem o significado. Então, tá vendo? Ficou difícil. Você tem que procurar, perceber, mas acho que não é uma palavra difícil, não é? Tá ostentando, né? Tá exibindo aí. Estou eu ostentando a minha garrafa, exibindo a minha garrafa. Por último, esse verbo tem no nosso material. O verbo acarretar. O verbo acarretar, no nosso material, olha lá, na parte de regência, né? O verbo acarretar tem sentido de, de implicar, tem um sentido de acarretar? Implicar tem sentido de acarretar? Tem. Tem um sentido que está ali onde? Está na segunda, né? Agora, tá vendo? Acarreta. Agora, reformular não pode ser ostentar. Não tem nada a ver, né? Não está ligado. Tá certo? Então, por isso que ela está errada. Então, a alternativa A, a nossa correta, pressupõe, sua atitude acarretará a demissão. Pressupõe que se você está fazendo coisa errada, pressupõe que você será demitido. É uma palavra semelhante. Não é uma palavra igual, porque não existe palavra igual. Existe palavra próxima. Por isso, alternativa A. Certo? Questão de sinonímia. Sétima, vamos para a sétima aqui. Texto. Trabalho a preservar. Tem muito texto essa prova?
Meu amigo e minha amiga, é só, primeiro, uma coisa que eu não gosto de falar. Ah, a prova era fácil. Não, tem prova fácil não. Se você foi muito bem até aqui, gabaritou, não é porque ela é fácil. É porque você é bom. É porque você estudou, você ralou, você adquiriu conhecimento. Não é porque a prova estava fácil. Não tem prova fácil. Mas uma prova, ela pode ser exigente e cansativa. Às vezes a prova que eu acho uma prova boa, é aquela que é exigente, dentro dos limites do que está no edital do que nós estudamos. Prova cansativa, às vezes ela tem textos longos demais. Eu acho que está dentro da média. Não extrapolou, mas também não suavizou em relação a texto, não, né? Então é isso. Vamos ver, trabalho a preservar. Vai ser cobrado aqui, nós vamos trabalhar com esse texto aqui relacionado às questões de número 7 a número 11. Então vamos. São dignos de celebração, mesmo esquema, ó. Vou dividir o meu texto aqui, ó. São dignos de celebração os números que mostram a expressiva queda do desemprego no país ao longo do ano passado, divulgados pelo IBGE. Opa, é digno de comemoração. Que beleza! Os números mostram que o desemprego está caindo. Digno de comemorar. Maravilha, entendi essa parte. Compreendi, bem simples. Texto informativo. Encerrou-se 2022 com taxa de desocupação de 7,9% no quarto trimestre, entre 11,1% medidos 12 meses antes e 14,2% ao final de 2020, quando se vivia o pior do impacto da pandemia. Trata-se da melhora mais longa e aguda desde o fim da recessão de 2014 e 2016. Isso aqui é um texto informativo, né? Tem um referencial, nós vimos lá no nosso aulão, ou me informou sobre 2 dados. Não tem como eu contrapor, são dados, são fatos. Vamos para o próximo parágrafo, vamos interpretar até aqui. Se nós tivermos algo muito complexo no meio, dividimos mais uma vez. Isso que ele acabou de dizer, isso não quer dizer, claro, obviamente, certamente, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Eu vou parar aqui, porque é importante ele falar assim, que eu vou interpretando. Isso que ele acabou de dizer é bom, é muito bom, digno de comemoração, de celebração. No entanto, ele está falando, olha, também não chega a ser um boom econômico, tão transformador, né? Não significa também uma grande ascensão, elevação social. Então ele colocou uma ressalva. Ah, legal. Já senões é quando você tem uma contrariedade. A pessoa está falando um negócio, um monte de coisas legais, aí eu pego e sou chato, né? Só que tem um senão nessa história aí. Eu vou ir contra. Tá? Eu vou colocar aí um empecilho. Tá? Já senões a começar pelo rendimento médio do trabalho de 2.808 mensais, que o salário agora, né? Embora tenha aumentado recentemente, ainda é o menor em 5 anos, ou seja, então tem a comemorar, desemprego caindo. Tem que fazer ressalva. Também não foi aquela coisa estrondosa. E tem um detalhe, o salário pago aí, em relação às pessoas que estão trabalhando, um dos menores em 5 anos. Legal, fizemos interpretação, vamos para o próximo. As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. O desemprego entre as mulheres nordestinas ainda atinge alarmantes 13,2%, enquanto entre os homens do Sul não passa de 3,6%. Nada menos que 16,4%, então vamos parar aqui, deu dados em relação às porcentagens das mulheres nordestinas, sofrendo mais, né? E temos homens do Sul, não passa de 3,6%, nada menos que 16,4% dos jovens de 18 a 24 anos em busca de ocupação não a conseguem, certo? Opa, então tem um detalhe aí.
falou que também dos jovens de 18 a 24 anos que não conseguem emprego, certo? Muito bem, isso aí não é de hoje, viu? Complicada a situação. Entre os que se declaram pretos, a taxa de desocupação é de 9,9, ante 9,2 dos pardos e 6,2 dos brancos. Quem não me desculpar um pouquinho da leitura, porque a letra são um pouco menor, já viu, né? A visão biônica aqui não ajuda muito, não. Muito bem, interpretamos mais um pedaço, vai interpretando por parte, também não precisa ser tão detido, é um texto informativo, então isso fica melhor na nossa mente, é uma técnica. Pode-se constatar, de qualquer modo, que o mercado de trabalho se tornou mais favorável em todos os recortes, graças a um crescimento surpreendente da economia em torno de 3% no ano passado. Opa, então teve um pequeno aumento aí. Editorial, da onde veio? O VUNESP, cara, São Paulo, Universidade de São Paulo, olha lá, Folha de São Paulo, Paulo Leminski, poeta de São Paulo. Então, Folha de São Paulo, de 28/2/2023, é um texto adaptado. Muito bem, meu povo. Eu estava rindo um pouquinho, que você vai percebendo as suas dificuldades. A minha, né? Às vezes o texto é pequeno. Engraçado que no início da leitura, dá meio que uma emperrada, né? Tu detectando uma palavra, depois que toma, digamos assim, cria um ritmo, o restante vai. Será que é o olho que vai adaptando, né? Meu pai do céu. Vamos que vamos para frente. Número 7. Na análise que faz da situação do trabalho no Brasil, o editorial enfatiza editorial. Ah, e aí, trabalhamos editorial? Lógico, tá lá, meu. Tipos de texto tem lá, editorial é um texto argumentativo, ele defende uma tese, vai ter inferências, tem opinião do autor também. Não vai aparecer o autor escrito, na verdade aqui é um pensamento do jornal, tá vendo? Lógico que estudamos, nos preparamos para isso aqui. Agora vem aqui. A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, enfatizar, é chamar a atenção. Quero dar ênfase, quero chamar a atenção. Quando eu elevo a voz, faça assim com a mão, estou enfatizando, né? Chamando a atenção. Então, olha até a vírgula aqui, meus brabos e brabas. A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, vírgula. Ainda que a recuperação... Está enfatizando isso? Não, senhor. Está falando da melhora que houve no mercado de trabalho. Vou resumir, se eu estivesse contando para alguém. Falando da melhora do mercado de trabalho, mas também não foi uma melhora tão grande, apesar do desemprego ter caído um pouco. O salário também, o salário está pouco. Em determinadas regiões, a mulher está sofrendo mais, como a nordestina, como os pretos também, tem um nível de desemprego maior. Isso que ficou no texto. Agora está enfatizando as mulheres? Não. Não pode ser. A melhora da economia brasileira nos últimos 3 anos, dando cabo ao fantasma do desemprego. Esse dando cabo está errado, porque dar cabo é acabar, é finalizar, é matar, encerrar. Então está errado aqui, né? Não, senhor, não tem isso no texto. C. A desvalorização excessiva do rendimento médio do trabalhador, excessiva, bom, nos últimos 5 anos não foi a melhor, tá vendo como é que fica na cabeça? Que acompanha o recrudescimento do desemprego, né? Como mostram dados de 2020, 2021, 2022. Recrudescimento do desemprego, opa, tá acabando o desemprego, tá recrudescendo, tem uma parte que fica, que não muda. A desvalorização excessiva, também não foi tão excessiva, ele não coloca isso. Então, D, então não pode ser a C, está exagerando aí os elementos. D, o aumento das vagas de emprego nos últimos 2 anos. Houve, tá? Calma. Pontuando que a participação de jovens no mercado de trabalho vem sendo maior. Não vem sendo maior, não vem sendo maior, não. Vem sendo menor. Os jovens de 18 a 24 anos estão enfrentando dificuldades. E queda expressiva do desemprego, verdade, ao final de 2022, na comparação com os anos de 2021 e 2020, mesmo porque eram anos de pandemia, né? Ressalvando, porém, vou fazer uma ressalva, tem um senão aí, lembra do senão? Tem um senão aí, que o cenário ainda é marcado por muitas desigualdades. Beleza? Aqui nossa
correta. Essa condiz com o texto. Tem vários elementos do texto que fazem com que eu assinale a E, e tem vários elementos, inclusive, extravasando, aumentando demais a ideia, para que eu não possa marcar, por exemplo, alternativas como a D. Entenderam? Muito bem, então aqui foi a número 7. Vamos para a número 8. Nas passagens, a expressiva queda do desemprego, e isso não quer dizer... Agora para um pouquinho. Cadê os termos destacados? Vou destacar para vocês aqui, meu povo. Ó. A expressiva queda. Ó, expressiva. A expressiva queda do desemprego. E isso, ou até isso, ó. Isso não quer dizer... Os termos destacados pertencem correta e respectivamente. Esse respectivamente que vai ser importante, você vai ver agora... As mesmas classes gramaticais, olha lá, parou, entrou em campo aquilo que nós aprendemos no início de gramática, o 1064, 10 classes gramaticais, 6 variáveis, 4 invariáveis, tá tudo para você lá no Brabo, no concurso lá. A gente sempre falou, agora eu vou classificar as classes gramaticais. Não adianta eu pegar e focar só no expressiva. Eu tenho que saber que tem um A antes. Depois tem queda. A queda. Aí é artigo. Quem é o meu substantivo? É expressiva ou é queda? É queda. Ali é o meu substantivo. Sabendo que a palavra queda é o meu substantivo, a palavra expressiva eu sei, ela é um adjetivo. Então quem é que veio primeiro? Aquele que é respectivamente um adjetivo. Está aqui. Descobri. Por que eu estou fazendo assim? E já não vou direto lá marcar e comentar. Porque eu preciso te ensinar a fazer. Né? Caso você tenha esquecido, como é que faz mesmo isso daqui? No mínimo, preciso lembrar o caminho. Então, descobri. Beleza. Agora, olha o outro. Memória. Lembra dos pronomes? Este, esse. Isto, isso. Aquele, aquela, aquilo. Pronome demonstrativo. Vou colocar um P. O número 2 aqui, ó. 2 é um P. P de pronome. Estou procurando nessa ordem um adjetivo e um substantivo. Perdão. Um adjetivo e um pronome. Vamos para a nossa caça. Agora dando sequência aqui depois do enunciado, vem aqui. Então vamos lá. Alternativa A. Agora eu marquei as palavras, olha lá. Estamos procurando um adjetivo primeiro, depois um pronome. Certo? Vamos lá. Trata-se da melhora, né? Melhora. O que é melhora? Melhora é um adjetivo. Melhor é adjetivo. Melhor e pior. Adjetivo. Dentro de determinadas circunstâncias, pode até ser um substantivo. Mas aqui, se você olha antes de melhora, olha o que tem ali, ó. Dá. O que é o dá? Preposição de. E o a? Artigo a. A melhora. Aí artigo melhora é substantivo. Estou procurando um adjetivo primeiro. Então tá errado a, não posso marcar, não. Depois eu tenho um entre. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. Não, memorizar não funciona não serve para nada, tem que entender. Olha a musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. O entre não é pronome. O entre é preposição. Está descartada A. B, por que ela está descartada? O A. Há um crescimento. A aqui é preposição, porque à frente tem uma palavra masculina. Mas tem um artigo indefinido, um. E na frente do artigo tem crescimento, substantivo abstrato, substantivo. Estamos à caça de um adjetivo. Depois à frente, aí eu tenho um pronome. Qualquer, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, todo, toda, algo, qualquer. Tá aí, ó, coloquei as palavrinhas para vocês aí no nosso curso lá. Falar, vou pegar as palavras lá que vai cair na prova, vou colocar lá para vocês, tá? O qualquer é pronome, mas a primeira eu não posso marcar porque não é adjetivo. C, marca C, hein, Marquinho? C é a correta, vou marcar de azul. Que cor bonita esse azul aqui, hein? Pá, tá aqui, ó. Olha lá, a primeira palavra. Pelo. Vamos ter ela no pelo. Só para você entender, pelo é por mais o. Ou é artigo. Qual que é o meu substantivo? É rendimento ou é médio? Rendimento é substantivo. Médio é o adjetivo. Tá aqui, ó. Beleza.
Agora, mais à frente, todos. Coloquei ela na prova para você, aliás, coloquei no nosso material. Tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, todo. Vai lá e confere, pronome indefinido, tá marcado lá, hein? Então, pronto, acabou. Achamos o adjetivo e achamos o pronome nessa ordem, dentro dessa respectividade que ele esperava, né? AD, dá uma olhada na AD. AD é danada, hein? AD tem pegadinha ali. Tem pronome, isso aqui, o D aqui, é um pronome. Crescimento, mas é um crescimento surpreendente. É adjetivo, mas ele falou, olha, eu quero respectivamente, na ordem dada. A ordem dada foi um adjetivo, depois um pronome. Aqui está ao contrário. Aqui veio o pronome primeiro e depois o adjetivo. Viu? Querendo fazer uma pegadinha, né? Mas não pode cair nessa não. E aqui eu tenho pujança, pujança, força, vigor. Mas que pujança é? Substantivo abstrato aí, né? Econômica, é o adjetivo. Mas ele queria era pujança, é o substantivo, já está descartado. Quando eu vou no desde, não posso falar que ali não tem desde. Não, eu ia falar que tem pronome. Não, não tem pronome. Ali eu tenho uma preposição. Lembra da música? A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Parou, filho, isso é preposição. Preposição, preposição. Pronto, por isso que não pode ser a alternativa E. A alternativa correta é a C, de cebola. E eu vou mudar o slide aqui agora. Vamos para o número 9. Considere as passagens. Isso não quer dizer, claro, tá aqui, ó, é o claro que ele quer. Já vou marcar isso aqui agora. Tá? É o claro. Ele quer o claro. Que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Embora tenha aumentado recentemente, ainda, deixa eu ver se está gravando, ainda é o menor em 5 anos. As médias, ademais, ele quer isso aqui, ó, ah, beleza, vamos lá. Isso aqui são advérbios, muito bem. Isso não quer dizer claro, preste atenção, vamos lá. Se eu falo que você, ó, aquele aluno lá, falou o texto de uma forma clara, foi claramente, isso seria modo, que foi o modo como você falou. Agora, se você pergunta para mim, ô Marquinho, fui bem na prova, eu vou te convidar para um churrasco, você vem? Eu vou falar, claro, estou afirmando. Se eu falo claro, você vai falar, opa, o Marquinho vem, hein? Legal. Certo? Claro, sim, realmente, certamente, querido. Então, isso aqui dá a ideia de afirmação. Opa, olha lá, afirmação. Primeira, né? Muito bem. Depois, recentemente. Ah, Marquinho, lá no nosso material tem assim, bem malmente, sufixo mente, advérbio de modo. Falo que sim, a maioria de modo, mas já falo, peraí, a maioria, mas não são todos, não. Porque tem certamente logo embaixo, que é de afirmação. Tenho provavelmente, eu falo do mente, que é dúvida. Então é o seguinte, recentemente, recentemente, ideia de tempo. Opa, ideia de tempo aqui. Então nós já temos a afirmação e tempo. Ainda não fez a tarefa? Já fez a tarefa? Fez agora? Fez ontem? 2 adjuntos adverbiais de tempo. O recentemente e o ainda. Então, alternativa D, mas eu vou confirmar. Eu venho aqui e falo algumas coisas para vocês, alguns argumentos, de repente eu falo, ademais. Se eu falo ademais, é porque eu vou incluir mais alguma coisa, ou porque não, está encerrado. Aí ademais é porque eu vou incluir. Ademais vem mais um argumento aí para você. Então, alternativa D, olha lá, ó. Afirmação, claro que virei à festa, né? Isso não quer dizer, claro, né? Recentemente ainda, 2 advérbios de tempo. E depois o ademais, ideia de inclusão de uma ideia, de uma palavra, de mais um fato. Certinho? Vamos para cima? Fomos até, chegamos. Fomos até o número 9, mas vamos a 10 agora. Vem cá comigo. Cá comigo. Tô animado, hein? Tá animado aí também? Para cima. Cansado, né? É fácil fazer prova, não. Tá? Eu não subestimo ninguém. Pesado. Fazer prova é pesado. Só pra gente forte.
Entendeu? Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado em conformidade com a norma padrão. Meu amigo e minha amiga, no aulão, eu falei sobre crase, dei tipos de exemplos semelhantes. No nosso curso, falo o seguinte, olha o que eu falo, meu amigo, quando eu penso, porque assim, você vai dando aula e de repente você vem um negócio, acho que Deus vai nos ajudando, você pensa, eu quero ajudar meu aluno, Deus favorece. Opa, eu vou criar um capítulo aqui onde não tem crase. Porque na Unesp eu terei 4 alternativas que não pode ter crase. Ele só quer a correta. Ah, já sei. Pode ir lá, vai lá no capítulo de crase, pega essa parte da prova e vai conferindo o material que eu fiz e dá uma olhada. Olha lá. Primeiro, de ano a ano. Opa, eu coloquei exemplos, ó, gota a gota, dia a dia, frente a frente, cara a cara, rosto a rosto. Palavras repetidas não tem crase. Já eliminaria a A. Deixa eu ver, tem mais alguma? Foi a 7,9%. Falo exaustivamente 373 mil vezes. Não tem crase antes de numeral. Certo? E ainda fala assim, ó, numeral cardinal. Ah, os alunos perguntam, e horas? A referência são as horas, não é o numeral. Dou esse exemplo, a festa vai do dia 21 a 25 de maio. O pessoal põe crase, não pode pôr crase. Está eliminado de fato a A, está indo embora. Tinha duas formas de você tirar a B. Quando se referem à pandemia. Opa, quem se refere a. Beleza, pandemia é feminino. É preciso lembrar que coube a ela, não senhor. Opa, tá no nosso material esse exemplo aqui, ó, a ela. Vai lá e confere. Vê se eu estou mentindo, porque de vez em quando eu minto. Vai lá e dá uma olhadinha lá. Está escrito aqui, ó, não tem crase a ela, porque ela é um pronome pessoal do caso reto. Do caso oblíquo também não tem. Eles não admitem artigo. Inclusive, eu coloquei frases assim, ó, ou ele chegou. Tem como eu fazer? Não. Se não aceita artigo O, também não aceita artigo A ela chegou. Não tem como. Certo? Então tá errado, não tem crase aí não, nem na A e nem na B. O desemprego, embora atinja a todos, parou. Tava no aulão, meu querido e minha querida. Olha só, falei no aulão sobre crase. Aí você vai lá no aulão e olha assim, ó. A palavra era outros. Há outros. Eu não lembro se é as, acho que é há outros. Há outros. Só pode ser há outros. Comentei no aulão, deixei escrito embaixo, falei, olha, não tem crase antes de pronome indefinido, aqui é pronome indefinido. Não tem crase antes de palavra masculina, isso aqui é palavra masculina. Não tem crase com A no singular e palavra no plural. É o que aconteceu aqui, 3 motivos para não colocar acento indicativo de crase ditos no aulão. Olha que legal. Ah, moleque. É isso daí, estou muito feliz por isso. Então não pode ter crase aqui de jeito nenhum, que agride mais as classes mais pobres. Que agride alguém. Verbo é TD, não pode ter crase também não. Agora D. Devido à economia, tudo bem, a crase em crescimento no ano de 2022, chegou-se a uma. Como é que eu vou colocar crase? Se eu pensar o que é crase aqui, poderia ter escrito nas mãos. Preposição A mais artigo A, 2 As, inicialmente. Preposição e artigo. Como que eu vou colocar o artigo A se eu já tenho artigo indefinido uma? Não posso, não tem jeito, certo? Beleza. Agora, olha embaixo, né? Essa é a correta, vamos colocar a nossa corretona aqui, ó. Tô esquecendo ainda aquele negócio, ó, gramática. Jovem sai de casa à procura. Pode ir no material. Adjunta adverbial de modo, coloquei essa procura. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Quer que eu te falo? Porque quando eu era aluno, ainda sou, porque eu aprendo muito, gosto de aprender e sempre vou aprender. A gente tem que ter essa humildade também. Eu não sabia por que tinha crase aqui. Que coisa, meu, procura é verbo. Aí eu fui estudando, aprendi aqui, procura não é verbo, não. Procura que é um substantivo abstrato. E como é que você está? Eu estou à vontade, eu estou à procura de emprego, é o modo como eu estou, e procura é um substantivo abstrato, e é feminino, por isso que tem crase.
se encaixou na regra certinha, muitos não encontram o que é um ônus. Ônus a alguém. Ônus significa pagar. O bônus é receber, né? Ônus é pagar. Opa, assinalamos aí. Só voltar aqui um pouquinho, ó, 9. 9 aqui, gramática, esquecendo. 8. Gramática que trabalhou morfologia, classes gramaticais. Ó, gramática, certo? 7. Análise faz a situação do Brasil. Aqui é interpretação, ó, beleza? No 6, marcou? Não, aqui é o texto. Tínhamos marcado. Maravilha. Agora vamos para o número 11. Vamos para o número 11, está falando o seguinte, olha, identifica-se uma expressão iniciada com artigo definido em. Deixa eu dar um recado rapidão, não quero ficar tomando seu tempo, você vai continuar estudando. Para com essa mania de ficar com portuguesismos. O que é isso? Toda hora alguém manda uma mensagem para mim, professor, queria ver um negócio aqui mais avançado. Meu amigo, o Vunesp, por exemplo, está te cobrando o básico. Nossa, mas eu tô achando avançado, sim. Ele cobra assim, ó, vou te explicar. Concordância, regência, matérias que a maior parte das pessoas não, infelizmente, não estudam, né? Você está estudando. Mas preciosismos da língua portuguesa é perder tempo. Olha essa questão aqui, dá uma olhada. Identifica-se uma expressão iniciada com artigo definido em. Nosso material está assim, ó. O que é artigo? Classe gramatical que antecede o substantivo. Primeiro, ó, gramatical que antecede o substantivo. Eu lembrei aqui, ó. Antecede substantivo, tá dentro da minha cabeça. Definidos o, a, os, as. A, com taxa de desocupação de 7,9%. Com taxa, algum artigo definido? Nenhum. A expressiva queda do desemprego no país. Alternativa B. Por quê? Olha lá, a expressiva. O que é expressiva? Substantivo. O que é o a? Artigo. Lembrando, e isso também trabalhamos, confere isso, ó. Expressivo é feminino? Ah, perdão, palavra queda. Palavra queda, que é o meu substantivo, é queda. Queda. É feminino? É. O artigo é a, então tudo bem. Está no singular? Está. O artigo está no singular? Concordando? Está. Resolvida a situação. E você acredita que muitos alunos podem ter errado por isso aqui, ó, aquela ideia, só que nós orientamos. Ah, estava muito fácil, achei que era uma pegadinha. Não, tá fácil porque você estudou. Parabéns para você, meu amigo e minha amiga. Alternativa B, um momento brilhante, artigo indefinido, ele quer definido. Um momento brilhante de pujança econômica à ascensão social. Então, no terceiro parágrafo. Só, mas na B tem, na C tem. Iniciada. Tem que iniciar. O A está iniciando. A artigo definido. Esse A que está lá no meio. Então não pode ser. A expressiva queda. Opa, deu certinho. Casou, entrou como uma luva. Em busca de ocupação. Nenhum artigo. E entre os que. Primeiro. Eu achei que o os poderia ser. Não. Está iniciando? Não. Aqui está iniciando. É o A, né? Outra coisa. A palavra aqui é um substantivo? Não. Lembra disso que tem no nosso material também, esse danado, se cair, tem lá no nosso material de língua portuguesa. Quando você tem esse os, perto de uma palavra aqui, que é um pronome relativo, você consegue isso aqui. Entre aqueles que, esse os reduzido é o pronome demonstrativo, certo? Estou feliz? Estou. Por quê? Porque eu quero que você se dê bem na vida, na prova, consiga o seu objetivo. E o nosso material está contemplando legal essa prova aqui. Opa, maravilha. O que caiu aqui? Isso aqui é gramática, classes gramaticais. Básico, hein? 10, marquei. Vamos para a próxima. 12. Tá vendo o texto? Vou pular o texto. Por quê? Preguiça? Também. Não é não, para adiantar, para não ficar tão cansativo. E por isso aqui, ó. Em conformidade com a norma padrão de pontuação e com os aspectos de coesão, um título adequado do texto é, né? Vamos dar uma olhada o que seria um título adequado do texto. Aí para um pouquinho. Se você se concentrar qual seria o título adequado, vai perder tempo. Se você for aqui em pontuação, preste atenção. Ô, meu povo que foi no aulão, olha meus alunos, todos os meus alunos aí, eu falo o seguinte, vírgula, vamos aprender vírgula? Primeira coisa,
Aprenda quando não usar. Olha o que nós falamos. Corre lá, se você esqueceu um pouquinho, dá uma olhadinha lá, ó. Não se usa vírgula. Não se usa. Não separa o sujeito do verbo. Está no material, falei no aulão. Não separa verbo do objeto. Não separa. Certo? Não separa o sujeito do verbo, não separa verbo do objeto. Ah, eu falo, olha os elementos aí que tem crase. Ah, que crase? Os elementos aí que tem vírgula, né? Adjunto adverbial deslocado tem vírgula. Aposto e vocativo. Vou pegar essas informações que eu acabei de falar, que está no nosso material, que eu falei no aulão. Dá uma olhada, vem aqui, vamos fazer o exercício, olha. Ah, debaixo de chuva, adjunto adverbial deslocado. Está no início da oração, colocou uma vírgula, correto. Codeplay recebe. Codeplay, para um pouquinho, ele é o sujeito. Tem vírgula? Não. Quem recebe, recebe alguma coisa. Ou alguém. Recebe seu Jorge. Tudo legal aqui, sem vírgula, nada. Seu Jorge encheu, adjunto adverbial, está no final ali da oração, não tem vírgula. Que show, o qual abre maratona no Brasil, sem vírgula. Pronto, achamos a correta. Ah, tá aqui, ó, prontinho. Agora dá uma olhada, ó. O que eu acabei de falar, vamos colocar em prática, o que você aprendeu, vem aqui. Codeplay, vírgula, tá de brincadeira? Tá separando o sujeito do verbo? Clássico da VUNESP, eu tenho que colocar alguma errada, olha aí o que ele coloca. Separou o sujeito do verbo, está descartado já, tá? No Brasil é uma adjunta adverbial de lugar, cadê a vírgula aí? Debaixo de chuva, tem dois adjuntos adverbiais, tem que separar um do outro. Um tem a ideia de lugar, o outro tem a ideia de quê? Debaixo de chuva, também a ideia de lugar. Mas são adjuntos adverbiais distintos, tá? Então tem que colocar uma vírgula depois de Brasil ali. Muito bem, então está errado. Codeplay, aí tem uma oração aqui no meio, ó, separou o sujeito, ó. Codeplay, o qual abre a maratona. Tá, quer colocar uma vírgula aqui antes do que? Fica correto, só que se você colocar antes do que, tem que ter outra aqui, ó. O qual abre maratona, vírgula. Essa oração deveria ficar entre vírgulas. Então, tá errado aqui, entendeu? Recebe, encheu, separou o sujeito do verbo. Recebe, aí tem um advérbio. O seu Jorge, que é o objeto, está separado do verbo receber. Se eu quisesse colocar o encheu, né, o adjunto adverbial, aí teria que ter uma vírgula antes e uma depois. Então, tudo errado assim. Com aquele ensinamento breve, hein, que passamos no aulão e que tem lá no nosso belo, lindo material. Debaixo de chuva, perfeito, adjunto adverbial no início. Seu Jorge encheu no Brasil, vírgula. O qual abre maratona, vírgula, recebe codeplay. Então, vamos lá. Debaixo de chuva, certo? Certo. Seu Jorge encheu no Brasil, o qual abre maratona, já está confuso aqui, outra coisa. Não foi o seu Jorge que abriu, né? Quem abriu foi o codeplay. Aí ficou invertido. Aí está errado a estrutura, a ideia do título, né? Então, por isso que está errado. Opa, debaixo de chuva, em relação à pontuação, tudo correto. Né? Seu Jorge encheu no Brasil, até um erro de uma vírgula aqui. Encheu no Brasil, cara, é adjunta adverbial. Vou colocar entre vírgulas. Cadê a vírgula antes? Eu não tinha visto aqui, ó. Achei que tinha as duas. Não tem, cadê a vírgula aqui, ó? Depois do seu Jorge, depois dele, ó. Encheu no Brasil, cadê o meu adjunto adverbial? Isolado por vírgula. Oh, não tem. Errou. Beleza. Dentro daquilo que nós ensinamos. Encheu, cadê a vírgula? Cadê a vírgula do encheu, adjunto adverbial? O qual abre maratona no Brasil. Lá no meio, adjunto adverbial, lá, cadê as vírgulas dos garotos? Debaixo de chuva, teria que ter uma vírgula depois de Brasil. Codeplay recebe. Ah, não, tá de brincadeira. Foi lá, separou o verbo do objeto direto, recebe vírgula. Seu Jorge, meu amigo e minha amiga, aplicou aquela regrinha. Não uso vírgula entre sujeito e verbo. Você acertava. Entre verbo e objeto. Adjunto adverbial deslocado, no início uma vírgula, no meio entre. Aposto e vocativo ele nem usou. Legal? Para cima, alternativa A. 13. Vem cá.
Na passagem do primeiro parágrafo, a banda preencheu o estádio do Morumbi, não só de música, mas também com feixes de luz, cores, fogos de artifício e muita gritaria. A relação de sentido, falou que é relação de sentido, lá no aulão eu falei, relação de sentido, lá no nosso material tem. Esse cara aqui falando para você, magnífico, mais do que tudo. Relação de sentido é a parte de conjunção. Eu pedi, grava aquilo lá, grava, memoriza, faz daquilo uma reza. Entendeu? Olha só, vem comigo. Entre as orações é a mesma que se estabelece no período. Então vamos lá. A banda preencheu o estado do Morumbi, não só de música. Parou. Vai lá nas orações coordenadas. Tem um quadro das conjunções coordenativas. Vai estar escrito isso aqui, ó. Conjunções coordenativas aditivas. Tá assim, ó. E nem também tem o não só, mas também. Qual que ele me deu? Olha o que ele me deu, ó. Ele me deu essa, ó. Cadê aqui? Nossa, aqui achei danado, ó. Não só, mas também. Ele me deu essa. Qual conjunção aqui embaixo que vai combinar com esse não só, mas também, que tem a mesma ideia? Ideia de quê? De adição. Opa, outro detalhe que eu comento. Cuidado, hein? Tem um mas ali, não tem? Ah, ideia de adversativa. Não, senhor. Olha que nosso material está escrito lá, não só, mas também. É esse conjunto. Ideia de adição. Vamos procurar. Os documentos foram devidamente organizados conforme. Esse conforme é subordinativa. Poderia trocar por conforme, consoante, a palavra como. Então, vou tirar. É importante chegar cedo para quê? Para que, a fim de que? É subordinativa, é final. Tudo conjunção. E a casa era, de fato, muito agradável, mas, porém, contudo, isso aqui é adversativa, não é aditiva, tá? Aqui é a conjunção, ó. Todos já estavam no aeroporto. Opa, aqui ele, ó. Aditiva aqui, ó, que legal, cara, ó. Alternativa D de dado. O E trabalhando aqui. E nem também, não só, mas também. Não só, mas também. Tem o não só como também. Legal? Tá lá na nossa listinha de conjunções. A primeira das coordenativas caiu na prova, igualzinho, ó. Eu coloquei o E, tem o não só, mas também. Tá aqui igualzinho na prova. Olha que legal. Gravou conjunção, matou a parada. Durante a reunião, o diretor falou tanto que... O tanto, depois vem a palavra que, tá lá no subordinativa. O que, depois de tal, tão, tanto, tamanho. Essa é a ideia de conclusão, conclusiva. Certo? Relação de ideias, conjunções. 13. 14 agora. O que será que fala 14, hein? Vamos lá ver. Mistério. Concordância verbal. Ah, meu irmão. Esse aqui é legal. Vamos lá. Ouvia-se, vou grifar o verbo, é concordância verbal, mas também é nominal, já me avisou. O que é concordância? No dia do aulão eu falei para vocês, no nosso material durante todas as nossas aulas, enquanto todos nós que falávamos, bebíamos água, você sentadão, tomando um cafezinho, seu chazinho do Himalaia, né? Falei, olha, concordância verbal, concordar o verbo com o sujeito. Não se esqueça, masculino com masculino, singular é com singular e plural é com plural. Isso é concordância. E aí, isso aqui eu falei para você, é uma das regras que mais caem. Tá? É essa aqui, é daí. O que mais aparece. É o que mais aparece. TD mais C sempre tem sujeito. Sujeito está depois. Ouvia-se o quê? Os instrumentos, está no plural. Núcleo, instrumentos, plural. O verbo deveria ter ficado no plural. Ouviam-se. No dia do aulão, eu coloquei numa tarja vermelha destacada. Era a primeira expressão, acho que é da A, que eu trabalhei concordância. Falei, ó, fica esperto. Fizemos revisão do verbo TD mais C na hora, certo? Aqui caiu. Caiu igualzinho, cara, o verbo TD mais a palavra ser no singular. No exercício feito no aulão era igual também, era o verbo TD, a palavra ser, o elemento da frente no singular. Cara, que legal, hein, meu?
Igualzinho, certo? A mesma estrutura, logo não é o mesmo verbo também, isso que é demais, né? A plateia acompanharam, você é louco, que a plateia acompanharam, plateia está no singular, aí. Singular é com singular, plural é com plural, então tá errada a B aqui, certo? Ó, a regra da A, procura lá se você não lembra, você lembra sim, TD mais C, tem sujeito, cadê o sujeito? Os instrumentos, tá errado, né? C, em uma introdução apoteótica, apresentaram-se em São Paulo Coldplay e Seu Jorge. Opa, parou aí. De novo, quem apresenta, apresenta alguma coisa. O verbo é TD mais a palavra C. Tem sujeito. Em São Paulo é adjunta adverbial. Mas olha o meu sujeito, ó. Coldplay e Seu Jorge. O meu sujeito é composto. Olha o meu verbo lá no plural, ó. Tudo certo, mas eu vou conferir. Pode ter concordância nominal ou outra concordância, vamos observar. Apresentaram-se, eu vou pular o adjunto adverbial, ó. Quem apresentou? Cadê meu sujeito? Coldplay e Seu Jorge. Beleza. Para celebrar, tudo certo, o último disco da Admirada no Feminino, banda a qual está em maratona pelo Brasil. Nenhum erro aqui, a nossa alternativa correta aqui, ó. Certo? Opa, concordância verbal, as regras que mais aparecem, ó. Regra do TD mais C concorda com o sujeito que vem à frente. Regra do I mais C não aparece muito não, mas eu comento. Agora do TI mais C, onde o sujeito é indeterminado, o verbo só trabalha no singular, e. Vem aqui na E, ó, I. Concordância verbal, primeira coisa que eu ensino. Oração sem sujeito, o verbo trabalha no singular. Quando que eu tenho oração sem sujeito? Haver, fazer, amanhecer. Haver no sentido de existir, só no singular. Tá no plural aí. E olha a D aqui, ó, errada, né? Tá errada aqui. Olha a D. Foi 15 minutos. Foram 15 minutos. Foram. Erro de concordância. Então, alternativa A. Que alternativa A? Alternativa C é a nossa correta, porque lá na A tem um TD mais C escrito lá. Mas aqui, ó, vou fazer até um círculo aqui na C. Tudo correto. Certo, brabo? Certo, braba? Vamos para o número 15? Vamos? É comigo. Leia o texto para responder as questões de números 15 a 17. Vou só dar uma olhada para ver se precisa ler o texto para fazer. Se for parte gramatical, nem precisa. Se for interpretação, precisa sim, lógico. Sabendo-se que Leonilda Daltro, né, foi precursora do feminismo no Brasil, ao se afirmar que ela foi uma das primeiras sufragistas, entende-se que a educadora defendia. É uma questão de reescrita, paráfrase, né? Ele me dá um texto com determinados elementos gramaticais, determinada estrutura, e eu vou procurar embaixo aquilo que seja semelhante, mas vai estar semelhante assim em relação ao sentido, mas escrito de maneira diferenciada. Então, quando eu venho aqui, ó, sufragistas, sufrágio, eleição, voto. E foi precursora do feminismo. Aí eu venho aqui, ó. Esse texto está falando sobre a equiparação de salários. Não está falando sobre equiparação de salários. Voto, sufrágio, voto feminino. Não pode ser A. O direito de voto das mulheres é a B. Aqui. A inserção da mulher no mercado de trabalho, não senhor e não senhora. A participação das mulheres em cargos públicos, não, aqui em relação ao direito das mulheres de voto. Vou só fazer um adendo aqui rapidão. Eu trabalho com um texto que fala sobre isso daqui e é um filme, chama As Sufragistas. Eu dou essa matéria para os meninos de 8º ano, tem no livro deles, um texto explicando sobre isso aqui, tá? Sobre a luta da mulher para poder votar, tá legal? A liberdade de vestimenta das mulheres, o assunto não é esse, então sufrágio relacionado à parte de eleição. Pleito, sabia? Pleito? Palavra diferente, né? Mas pleito significa eleição. Então, olha, o que vai ajudar aqui? A ideia, conhecer as palavras. Saber o que significa sufragistas. Legal? Fizemos até a número 15, certo? Vamos para o número 16 agora.
Se for o caso, se precisar, nós vamos voltar e vamos ler o texto. Combinado? Bora! Número 16, bora, vem comigo. Assinale a alternativa em que a palavra onde está corretamente empregada conforme no trecho. Foi uma das criadoras da linha de tiro feminino Orsina. Isso mesmo, né? Tiro feminino Orsina da Fonseca, onde eles treinavam com armas de fogo. Onde? Parou? Pode ir lá que nós temos isso daqui. É o seguinte, o onde, ele pode ser um pronome interrogativo, onde você vai, pode ser também um advérbio, pode ser um pronome relativo, quando ele retoma alguma coisa. Mas o onde e o aonde, primeiro, dá uma ideia de lugar. Lugar. Quando que eu uso o aonde? O aonde, ele vai ser usado, por exemplo, quando eu tenho um verbo que exige a preposição a. O lugar aonde vou. Quem vai, vai a algum lugar. Quando que eu vou usar o onde? O onde, ele pode ser trocado, nós falamos isso lá nos pronomes relativos. Posso trocar o onde por em que, dá certinho. Tem que ter a ideia de lugar. E aí, sabe qual é o exemplo que eu dou? O lugar onde moro é perto. Essa frase tem no nosso material. O lugar onde moro é perto. E eu troco, eu falo, olha, dá uma olhada. O lugar em que moro é perto. Está lá nas orações adjetivas, nos pronomes relativos. Certo? Eu coloco esse exemplo lá no material Brabo Concursos. Aí o Magnífico foi lá, colocou esse exemplo. Dá uma olhada aqui na E. A casa onde ele mora. Eu coloquei esse exemplo. Lógico, tá igualzinho, não. Eu coloquei o lugar onde ele mora. Aliás, acho que é o lugar onde eu moro, um negócio assim. Onde eu moro. Porque quem mora, mora em algum lugar, entendeu? Dá para trocar por em que. Então, a nossa correta é essa daqui, ó. Você vai na A, o que tem de errado? A discussão daquele tema onde eu não tinha muita familiaridade. A discussão daquele tema. Tema o qual ou que eu não tinha muita familiaridade. Isso aí não dá ideia de lugar, eu não uso onde aí não. Tá errado esse onde aí, entendeu? Não sabemos onde ele quer chegar. Quem quer chegar a algum lugar, ó. A matéria está sempre ligada a uma outra matéria. Eu tenho que saber também a parte de regência para ser tal do onde. Ali seria aonde. Então tá errado ali. Onde eu me dirijo? Quem se dirige a algum lugar. Então ali não é onde, é aonde. Eu sempre oriento. Olha o elemento da frente. Não adianta você focar ali no onde, não vai te dar resposta, entendeu? O que mais que nós temos? O que me encantava era saber que a cidade onde ele foi é o verbo ir. E quem vai, vai a algum lugar. Então dá uma olhada. A eu não posso usar onde, aqui não tem ideia de lugar aqui. Certo? Tem que usar o que, posso usar tema, como é tema, o qual. Agora nas demais, os verbos exigem a preposição a. Então nós não podemos usar a palavra onde, teria que ser aonde. Lá no finalzinho, quem mora, mora em algum lugar, aí nós usamos o onde. Poderíamos usar também o em que. E quando tiver o onde e eu conseguir trocar por em que e vice-versa, tá tudo certo, tá? Combinado? Alternativa E, de Eduardo, certo? Boa, agora vamos para o número 17, tá? Vamos que vamos, tô te esperando lá, ó. 17. No final do texto, no fim do século XIX, viajou pelo Brasil divulgando ideias. Esse divulgando ideias, ele está no gerúndio. Essa frase está reduzida, mas ela tem um determinado sentido, tá? Como a educação laica e os direitos indígenas, reescrevendo-se o trecho destacado e mantendo-se o sentido de finalidade. Ah, que isso, olha o que a banca fez, meu irmão. Minha irmãzinha, braba e braba, olha só. Conjuntos, vem comigo, vamos fazer aquele exercício, vem. Eu mereço, vai lá. Conjunções subordinativas integrantes, que se, causal, porque, comparativa, como, concessiva, embora, apesar de que, se bem que, concessiva, ele quer finalidade, certo? Divulgava as ideias conforme, como, tá lá, como, conforme, consoante, início, vamos lá no início, vem no início de novo, vamos lá, vem, integrantes, esquecer, causal, porque, uma vez que, já que, causal,
Queremos finalidade. Caso, condicional, fala aí comigo, tá lá, condicional se, caso, contanto que. Nem não quer condicional, opa, ele quer essa daqui, ó. Aí cadê o quê? Tá reduzida. Ah, igual aqui tá reduzida de gerúndio, aqui tá reduzida do verbo no infinitivo. A fim de que, para que. Comprei um livro para que pudesse estudar. Comprei um livro para estudar. Ideia de finalidade. Aí também, não vi a parte de finalidade ali, porque eu guardei o para quê. Beleza, se você guardou o para quê, você guardou o embora, que é concessiva, guardou o como, que não é finalidade, guardou o já que não é finalidade, é causa, guardou o caso, que não é finalidade, é condição. Lembra que eu falei, ou vai guardando as conjunções? Então vamos juntos. Nós fazemos, né? Integrante esquecer, causar o porquê uma vez que, já que. Opa, condicional se, contanto que, né? Fizemos isso aí. Embora, apesar de que, se bem que, o que, depois de tal, tão, tanto, tamanho. Temporal, quando, enquanto, logo que, depois que. Olha aí, fizemos aquela listinha, aquela memorização. Estamos juntos. Senhoras e senhores, para o número 18 alcançamos a nossa maioridade. Bora, vamos terminar isso agora. Só um detalhe, olha aqui, ó, estávamos esquecendo, você que acha legal para nossas pesquisas, né? Quando alguém vem falar com a gente, fala, só cai interpretação, só cai gramática. Fala, não, aqui, ó, nós contamos. Ixi, faz tempo que a gente não marca, hein? Olha só. 11, 12. 12 identifica conforme padrão, pontuação, gramática. Opa, gramática. Beleza. 13. 13 está falando sobre o quê? Conjunção, relação de sentido. Gramática e interpretação, ambas. Olha só, 14. Verbo TD mais C, concordância, gramática. Vem aqui para número 15. A número 15, o que é que ele queria? Aqui é relação de sentido, então, interpretação. Depois, 16. 16, emprego do onde e do aonde. Isso aqui é gramática. Depois, 17. 17, conjunção. Conjunção a gente estuda em gramática, mas tem relação de sentido. Eu acho mais fácil achar pela gramática, tá? Pela conjunção, mas logicamente que na leitura você pode chegar à resposta correta assim, tá? 18, simbora. Não repara muita leitura não, tá? A letra são um pouquinho pequena para os meus olhos grandes. Vem cá, filho. Leia o texto para responder as questões de números 18 a 24. Infeliz aniversário. Começou radical, hein? A Branca de Neve de Disney fez 80 anos, com direito à chamada na primeira página de um jornalão e farta matéria crítica lá dentro. Então, primeiro, estou dividindo o texto, vou dividir até aqui, ó, falando sobre a Branca de Neve de Disney, não colocou da Disney, de Disney, o autor. 80 anos, estava num jornalão, farta matéria crítica, beleza. As críticas não eram a versão Disney, cujo aniversário se comemorava, mas a personagem em si. Então, estão criticando a personagem da Branca de Neve, cuja data natalícia não se comemora porque pode estar no começo do século XVII. Muito bem. Quando escrita pelo italiano Giambattista Basile, ou nas versões orais que se perdem na névoa do tempo. Então, assunto Branca de Neve. É um velho vício, este de querer atualizar, podar, limpar, meter em moldes ideológicos as antigas narrativas que nos foram entregues pela tradição. Ou seja, hoje as coisas estão muito polarizadas e politizadas também, né? As pessoas querem encaixar até os personagens antigos, determinados modos, olha, não poderia ter feito isso aqui, eu deveria ter feito isso, tá? Então, o que ele está falando aqui. A justificativa é sempre a mesma. Proteger as inocentes criancinhas de verdades que poderiam traumatizá-las. A verdade é sempre outra. Impingir, impor. As criancinhas, as diretrizes sociais em voga no momento. Ou seja, colocar na cabeça das crianças aquilo que está na moda no momento, em voga, sendo exaltado.
E no momento, a crítica mais frequente aos contos de fadas é a abundância, o excesso, né, de princesas suspirosas. Cara, tô errado, né? Sabe que tô errado de acordo com o texto, com o jornalão lá. Eu tô errado, né? Porque eu gosto dessa parte dos contos de fada. O nome já fala, é um conto de fada. Né? É fantástico, não é real. Eu gosto de sair um pouco da realidade. Princesas suspirosas à espera do príncipe. Olha que bonito, eu acho bonito. Mas a que contos de fada se refere? Nos 212 contos recolhidos pelos irmãos Grimm, gostou do Grimm agora, hein? Há muito mais do que princesas suspirosas. Nos 2 volumes de... eu não vou ler não, cara. Não vou ler, vocês vão ler. Tá? Book, não sei o quê, papapá, beleza. Em que a inglesa Angela Carter registrou contos do mundo inteiro. Não se ouvem suspiros, nem suspiram princesas entre as mulheres que correm com os lobos de Píncola Estes, certo? Uma crítica, então, aquele modelo tradicional de conto de fadas, das princesas esperando os seus príncipes suspirosas, certo? Saiu num jornalão, foi uma crítica, né? Muito bem. Aos moldes do modelo, né, da personagem. As princesas belas e indefesas que agora estão sendo criticadas foram uma cuidadosa e progressiva escolha social. Foi uma escolha social daquele momento lá, né? Muito bem. Escolha de educadores, pais, olha que interessante, eu não sabia. Escolha de educadores, pais, autores de antologias, editores, escolha doméstica, feita cada noite à beira da cama, garimpo determinado, selecionado. Então, for selecionando ali com dificuldade, hein? Pais, educadores, editores, olha que interessante. Entre tantas narrativas, aquelas mais convenientes para afirmar no imaginário infantil o modelo feminino que a sociedade queria impor. Então, quero impor um modelo de personalidade. Então, eu vou procurar colocar as características que eu quero na personagem do conto de fadas para as crianças, no caso aqui as meninas, se espelharem e os meninos nos príncipes, de acordo com o texto aqui. Não por acaso Disney escolheu Branca de Neve para seu primeiro longa-metragem de animação. O custo era altíssimo, não poderia haver erro. E, para garantir açúcar e êxito, acrescentou o beijo. Açúcar, aquela docilidade, aquilo que é gostoso de ver, e êxito, tem que ter resultado, né? O romantismo, a paixão do amor, junto ao resultado que é o êxito. Acrescentou o beijo. Os contos maravilhosos, ou contos de fadas, atravessaram séculos, superaram inúmeras modificações sociais, venceram incontáveis ataques, venceram justamente pela densidade do seu conteúdo, pela riqueza simbólica com que retratam nossas vidas, nossas humanas inquietações. Foi atravessando ao longo do tempo, por ter todo esse escondimento de romantismo, de fantasia, de querer criar um modo social também. É muito rico, né? Querer, mais uma vez, sujeitá-los aos conceitos de ensino mais rasteiros, às interpretações mais primárias, é pura manipulação, descrença no poder do imaginário. Ou seja, saiu uma crítica sobre a personagem Branca de Neve, devido ao modo como ela foi criada, né? E nós vimos, né? Para dar personalidade às meninas, daquele jeito dócil, meigo, certo? Esperando o seu príncipe encantado, sai uma crítica num jornal e esse texto está fazendo a crítica da crítica, está criticando a crítica que saiu lá no jornal, certo? Marina Colasanti. Marina Colasanti escreve uns contos fenomenais. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho também com crianças e tem muitos contos da Marina Colasanti. Tá legal? Uma hora nós vamos marcar de contar alguns contos. São interessantes. 18. De acordo com o texto, é correto afirmar que os contos de fadas manipularam a sociedade ao longo da história, de acordo com o texto.
manipularam a sociedade ao longo da história, porém, as pessoas ainda devem recorrer a eles como forma de evitar problemas na formação dos jovens. Eu acho que foi criado para ter um molde, mas não acredito que houve manipulação. E também não fala em nenhum momento nós temos que recorrer a esse tipo de texto, né, para problemas de formação dos jovens. Não aparece isso. Eliminada A. B. Se configuram em textos altamente prejudiciais ao desenvolvimento cultural e social. Não. Não tem isso no texto. Tem uma vírgula aqui? Não tem. Então vamos para C. Resgatam as experiências humanas altamente carregadas de simbologia. São símbolos. Você não tem que viver aquilo. Pega só o símbolo, né? E o melhor é deixá-los livres dos conceitos de ensinos inexpressivos. Ele pega uma palavra ali, primários, conceitos primários, aqui ele usa inexpressivos. C. Formalizam o perfil feminino que organiza a sociedade através do... Formaliza, né? O perfil feminino não chega a formalizar, não. Criam símbolos, mas não formalizar. E as pessoas o usam prudentemente, usando de prudência, né? Para resguardar a integridade psicológica das crianças. Não, senhor, está errada. A nossa aqui já é a C, vou marcar. E, por que está errada também a E? Resulta de uma visão distorcida da sociedade. Não resulta de uma visão distorcida, resulta de um momento onde se queria, como distorcida da sociedade, foram crianças, foram educadores que fizeram, editores, naquele momento buscavam aquele objetivo. Naquele momento não poderia ser diferente. Hoje talvez se pensasse em coisas diferentes, certo? Resulta de uma visão distorcida da sociedade e a sua escolha é ruim, por deixar de lado a visão de educadores, pais, autores de antologias e editores. Então, errada aí. Então, nossa alternativa correta, C da cebola. Vamos para 19. Essa daqui, fizemos a outra? Sim. Essa daqui, olha, interpretação. Opa, marca aí. 19, vamos para 19. De acordo com o autor, o perfil da princesa que atualmente é alvo de críticas construiu-se ao longo dos tempos, sob tensões quase incontornáveis, sem preocupação com a ordem social, com opção à sociedade patriarcal, com oposição à revelia da cultura dominante, de forma intencional liberada é essa daqui. Houve um estudo no modelo que se queria colocar para as crianças meninas. Houve um estudo, houve uma organização, já citei várias vezes, de pais, de educadores, de editores, de escritores. E isso foi estudado, foi pensado, então foi intencional, foi deliberado. Agora, sob tensões quase incontáveis, não tem essas tensões na época da elaboração. Sem preocupação com a ordem social, houve uma preocupação de se criar uma personalidade ali por intermédio dos símbolos e dos contos, né? Com oposição à sociedade patriarcal, aí seria até meio revolucionário essa oposição a uma sociedade patriarcal. E ali não tem nada de revolucionário, né? A revelia da cultura dominante, a revelia contra, sem que a cultura dominante saiba, não foi contra, não foi sem que ela soubesse. Ela ajudou a elaborar. Inclusive isso é uma das críticas do jornal, certo? Alternativa E é a nossa correta. Próxima, tá chegando. Olha a 20. Na frase que inicia o texto, a Branca de Neve de Disney fez 80 anos com direito à chamada na primeira página de um jornalão e farta matéria crítica lá dentro. O emprego do substantivo destacado reforça. Mas cadê o substantivo destacado, senhor Marco Antônio Magnífico? Aqui ele, ó, jornalão, jornalão. O que significa jornalão? O contrário, jornaleco, não é diminutivo, na verdade é pejorativo, um jornal que não presta para nada, ruim, assim como papelucho, é um papel à toa, sem garantias nenhuma. Mas, e às vezes, cuidado com o aumentativo, às vezes você usa o aumentativo assim, ele pode dar um sentido pejorativo também, né? E às vezes a palavra termina com ão e não é aumentativo, quando você fala canastrão, não é aumentativo,
significa um ator ruim, certo? Mas jornalão significa um jornal de grande repercussão, de grande tiragem, certo? Aqui no Brasil nós temos alguns jornalões, ou seja, de grande tiragem, de grande público. Aí nós temos desprezo das pessoas pelo jornal referido, não tem um desprezo, mesmo porque se houvesse o desprezo, nem haveria o comentário da Colaçante, ela é uma grande escritora. Imagine que o jornal é do Marquinho aqui, ó. Falei, ixi, coitado desse Marquinho. Ela não ia nem ler meu jornal, nem ia ficar sabendo, tá? Ela não ia nem criticar. Agora, se é um jornal grande, de grande circulação, ela leu, não gostou e fez a crítica em cima daquele texto do jornal. O exagero da matéria no jornal em questão, não. Eu estou falando do jornal, não da matéria. Jornalão. Não é crítica no aumentativo. Nem tem crítica no aumentativo. A grande repercussão atingida pela matéria, a importância não é sobre a matéria, não é a matéria, é o instrumento, né? Quem está fazendo, é o jornal, é a casa ali, é a empresa, a agência. A importância do veículo de comunicação, a irrelevância do tema e do meio de comunicação, o contrário, é a D, a importância do veículo. Que veículo? É o jornal. Opa, que jornal é esse? Vou pegar 2 grandes jornais que eu conheço, pegar 3 grandes jornais, tá? Para ninguém brigar comigo. Pois eles brigam comigo, sabe? Que é que eu escrevo para eles. Então, olha só. Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão. Ah, são jornalões, certo? Importância do veículo de comunicação. Tá aí, alternativa D. Muito bem. Opa, vamos lá para a nossa questão de número 21. Identifica-se termo empregado em sentido figurado. Figura, metafórico, certo? O custo era altíssimo. O custo de se fazer acho que é longa-metragem, né, que ele fez, né? Acho que é longa mesmo. Custo altíssimo. Não poderia haver erro. Nenhuma linguagem figurada. Tudo linguagem denotativa própria. E para garantir açúcar e... Aqui acabou açúcar e êxito. Mesmo porque, para um pouquinho, pega essas 2 palavras. Açúcar e êxito. O E liga coisas iguais. Esse açúcar tem uma conexão de sentido com êxito ou o contrário? Não. Não. Açúcar, ou eu estou lendo uma novelinha açucarada. Doce, inocente, entendeu? Nesse sentido, significa que é açúcar de verdade. Entendeu? Aqui nós temos a linguagem figurada. Alternativa B. Impingir, colocar. As crianças, as diretrizes, os rumos, né, sociais em voga, ou seja, na moda ali no momento. As críticas não eram a versão Disney, hoje aniversário se comemorava. Escolha de educadores, pais, autores e de antologias, editores, não tem nenhuma figura aqui. Figura nós temos só na B de bola. E agora vamos para 21, aqui foi interpretação também, ó. Interpretação, sentido figurado está dentro de interpretação. A 20 foi também interpretação. 19, interpretação. Beleza. 19, 20, 21, 22. Vamos para 22. Assinale a alternativa que o enunciado reescrito a partir das informações do texto atende à norma padrão de colocar. Não podia faltar, né? A nossa querida colocação pronominal. E adivinha onde é que nós trabalhamos? Você que conseguiu ir, quem não foi. Outra vez várias, a pessoa não pôde ir naquele dia, mas vocês vão participar que haverão outras, tá? Aliás, no singular, olha eu aqui, haverá outras, verbo haver no sentido de ocorrer, né? Oração sem sujeito, verbo trabalho no singular. Então, opa, você vai participar de muitas outras, eu quero conhecer, e você que foi, continuará indo, quero te dar aquele abraço, novo, aquele aperto de mão, e vou fazer o que eu fiz aqui, ó, só reformular o que vai cair na prova de novo. Trabalhei colocação pronominal no aulão, e logicamente nas nossas aulas, bastante, ficou na sua cabeça. Primeira delas, meu querido, começou com o pronome pessoal do caso oblíquo, dentro da norma padrão, não pode, está errado. Os contos maravilhosos se impuseram por séculos, se impuseram, até aqui tudo tranquilo. Isso certamente deu-se errado, porque tem um advérbio sem vírgula. O advérbio sem vírgula nós estudamos que é atraído.
Então, tinha que ser se deu. Errada a B. C. Cresce, tudo certo, porque não pode começar com o pronome cresce. Que o aniversário de Branca de Neve seria no começo do século XVII, ou nas versões orais, que teriam perdido, meu amigo e minha amiga, isso aqui, olha só, aqui tem uma locução verbal com verbo no particípio, e eu falo muitas vezes, não se coloca pronome depois do verbo no particípio. Todos estudaram isso comigo, lá na colocação pronominal. Eu ainda falo, olha, colocação pronominal com locução verbal, se você esquecer, guarda pelo menos uma coisa. Não se coloca pronome depois de verbo no particípio. No dia do aulão, reforcei, cara. Graças a Deus, acertei. Consegui ajudar bastante meus alunos. Tá? Maravilha, maravilha, maravilha. Vem cá. Então tá errado. Tá errado. Durante as aulas falamos bastante, né? Senão o pessoal, peraí, você ajuda só o pessoal do aulão? Imagina, jamais. Porque nós somos brabos, queridos e queridas. Durante nossas aulas nós vimos. Tá lá no nosso material feito assim, ó. Forjado no fogo, hein? D. Escolheu-se. Opa, usou uma ênclise corretamente. Escolheu-se Branca de Neve para ser o primeiro longa-metragem de animação da Disney. Vírgula, tudo certo aqui, até aqui. Vírgula, vou começar uma outra oração. O verbo está no gerúndio, sabendo-se que não poderia haver erro. Correta, não posso começar com pronome. O verbo está no gerúndio, então eu posso colocar o pronome depois. Posso, não. Devo, sou obrigado. Legal? Então, aqui minha correta é a D de dado. E, quem atreveria? Primeira coisa que está errado. Atreveria é futuro do pretérito. Jamais usamos pronome oblíquo com o verbo no futuro do pretérito. Perdão, falei errado. Jamais usa pronome oblíquo. Jamais usamos ênclise com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Já está errado. Além disso, ademais, que é um advérbio que vai dar inclusão. Você viu a questão lá, né? Ademais, o quem aqui é um pronome interrogativo. Olha aqui, ó, no final tem interrogação. Pronome interrogativo. Pronome interrogativo quem atrai o pronome para o lado dele. Então, quem se atreveria, tá errado, né? A desdizer que os contos de fadas que disseminaram, apareceu a palavra que, eu não posso usar o pronome depois do verbo, é antes. 2 erros. Prontinho, D. 23, olha aí, estamos chegando ao nosso término. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência nominal e verbal. Regência, um emprego das preposições. Vamos procurar isso aqui item por item. Crítica que se faz às princesas. Quem faz alguma coisa a alguém. Tudo certo. Princesas plural tem crase aqui. Quem faz alguma coisa a alguém. As princesas suspirosas. Provavelmente se respalda. Aquilo que se respalda em alguma coisa. No anseio de alguém, de alguma coisa, das pessoas, pela oposição a alguém. A um comportamento, tá aqui a A é a nossa correta. As preposições, tanto as regências, tanto verbais como nominais, todas corretas, mas agora vamos conferir as incorretas. Educadores, pais, autores de antologias e editores são responsáveis por e não das. Errado aí, tá? C. As pessoas têm a pretensão, quem tem pretensão de que os contos, tinha que ter um D ali, faltou. A imposição ao modelo feminino veio sendo construída ao longo do tempo, visando o verbo visar no sentido de dar visto é TD, não tem preposição, tem no nosso material. Visar no sentido de almejar, desejar, alcançar, ele é TI. Só que ele não rege o por, não, ele é por, é o A. Então, visando a
Dominância, teria que ter até crase ali, a dominância, porque dominância é palavra feminina, então está errado a D. Por isso aí, usou o por, tinha que ser o A, preposição A. Os contos de fadas, que não se... Falta. Cara, esse exemplo aqui aparece lá nos pronomes relativos. Por quê? É um verbo que eu guardei, então na hora que eu vou dar exemplo eu uso muito. Quem se refere a alguma coisa, a alguém. Então, os contos de fadas... A que nos referimos. Olha a palavrinha da frente quando é pronome relativo. A que nos referimos. Errada, descobrimos a correta, explicamos as incorretas. Vamos encerrar agora? Gran finale, término. Então venham comigo. Opa, essa aqui, o que foi? Gramática. Volta um pouquinho. Gramática, marquei, beleza. 24. Assinale a alternativa em que, na reescrita da passagem, curiosamente, as críticas não eram a versão Disney, ó, falando igual carioca, cujo aniversário se comemorava, mas a personagem em si. A forma verbal destacada confere sentido de conjectura ao enunciado. Forma verbal destacada é. Então, vamos ver a forma verbal, ó. Tinham sido. Tem sido. Seriam. São. Foram. Então, aqui é a única questão que eu faço uma ressalva. Por que eu faço uma ressalva? Quando você... É a única. De gramática é a única. Quando você vai lá no texto... E tem o comemorava, aquilo lá é pretérito imperfeito. Legal. Pretérito imperfeito. Aqui, sabe na A, aqui tem um verbo que a gente chama de verbo composto. Você tem dois verbos para fazer uma ideia. Isso aqui, quando você tinham sido, isso aqui é a forma composta do pretérito imperfeito. Ou seja, se você pegar A e colocar no lugar de comemorava, tinha sido comemorado, é o mesmo sentido do pretérito imperfeito. Só que um está na forma simples, outro está na forma composta. No entanto, tem um detalhe aqui. Ele fala, olha, eu quero aquilo que confira um sentido de conjectura. Certo? Ao enunciado. Então, eu preciso conferir um sentido de conjectura nesse enunciado. Conjectura é ficar fazendo elucubrações. Ah, agora ajudou muito, né? Ficar fazendo raciocínios, imaginações, suposições, inferências, conclusões. Sabe quem faz isso? O futuro do pretérito. É um verbo condicional. Ó, tanto que a palavra que geralmente trabalha com E, que nós usamos no material nosso, é só, se eu pudesse, eu viajaria, falaria, estou fazendo conjecturas. É, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro, não recebi. Isso é conjectura, certo? Quando você começa, se eu pudesse, eu faria a prova no final do ano, mas vou fazer uma viagem, você está fazendo conjecturas, suposições, ilações. E quem dá a ideia de conjectura seriam, que é futuro do pretérito. Então, a única ressalva que eu faço é isso. A é pretérito imperfeito, assim como o verbo que está no texto é pretérito imperfeito. Um é o simples, o que está no texto. Na A, eu tenho aqui uma locução, aliás, eu tenho um verbo composto, dois verbos para dar a ideia do pretérito imperfeito. E eu tenho a C, que é aquela que dá a ideia de conjectura, ilações. Quando nós aprendemos, nós falamos, olha, é um verbo que nós chamamos de condicional. Tanto que ele trabalha com esse outro. Ó. Se eu pudesse, eu viajaria. Se eu pudesse, eu seria. O sentido dele é condicional. Condições é você ficar fazendo ilações, reflexões, conjecturas. Pode falar conjecturas ou conjeturas, tá? Eu gosto de falar conjecturas, certo? Então, meu povo, alternativa C. Combinado? Meu amigo e minha amiga. Prova da VUNESP,
ao meu ver, foi uma prova, digamos assim, equilibrada. Fácil? De forma alguma. De forma alguma. Fácil? Se você não fez a prova. Não, então, agora, tudo bem, tem umas pessoas aqui que são fora da curva, são diferenciadas mesmo. Então, talvez para essas pessoas, a prova foi fácil. Então, a prova, assim, que cobrou aquilo que está no edital, gramática não extrapolou. Eu acho que só essa última aqui que ficou bem... Ela é meio ruim de fazer. Agora as demais foram bem, digamos assim, bem óbvias, entendeu? Bem claras em relação às regras utilizadas, ao que se mostrou no edital e aquilo que se cobrou. As interpretações não foram também fáceis, mas foram interpretações assim, com um pouquinho de exercício, grifando um verbo, separando uma parte da outra, dividindo o texto. Eu acredito que daria para fazer, né? Daria para chegar a um resultado legal. E acredito também que o primeiro texto, que foi um texto literário, aquele poema do Paulo Leminski, ele não cobrou muito, como eu falei, a literalidade, cobrou mais uma parte formal mesmo do texto, de informações do texto. Então eu acredito que foi uma prova justa. Uma prova justa, a parte de língua portuguesa. Eu vejo como justo. Quando eu falo justo, não estou dizendo que uma prova facílima. Nada disso. Dá trabalho para resolver, deu trabalho para resolver, dá trabalho para resolver. Mas eu queria, primeira coisa, parabenizá-lo a todos vocês, aos meus amigos, às minhas amigas, alunos, alunas, brabos e brabas, né? Às vezes também meu amigo fala, não gosto desse cara não. Assista a aula dele, hein? Mas esse cara é um chato, meu. Ô caboclinho chato, tá? Então, a primeira coisa, eu quero agradecer a vocês pela confiança, queria parabenizá-los a todos e todas pelo seguinte motivo. Não é fácil, cara, você sair de casa, ir lá fazer a prova com empenho, deixar a família, deixar o lazer e ir com toda a sua raça. E, além do mais, né, não foi só isso, você estudou, você fez uma maratona de estudos, dedicou, gastou dinheiro. Então, parabéns. E eu tenho um recado para você, cada vez mais estou estudando para melhorar cada vez mais para vocês, por vocês. Tudo de bom? Forte abraço. Por que eu dei aula? Dei aula não, fiz essa correção. Empolgado. Por que empolgado? Porque assim, ó, você fica querendo que o seu material dê certo para o aluno. Dê certo, que as aulas deem certo. E eu acho que o nosso material deu certo, cara, para essa prova aqui. Legal pra caramba. Sabe? Lógico, eita, peraí, mas foi perfeito? Não, pelo amor de Deus, vou melhorar um monte de coisa, vou melhorar sim, pode ficar tranquilo. Mas foi justo. Abração, tudo de bom, viu? Até a próxima.